Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Como é bom nós estarmos diante daquele que tudo podes, né? Mateus 28, versículo 20. Apenas a parte B. Mateus 28, versículo 20, apenas a parte B, que diz assim: E eis que eu estou convosco todos os dias. Vamos lá, repetir o que nós dissemos? E eis que estou convosco todos os dias. Sente-se glorificando ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela sua grandeza e a sua infinita misericórdia. Domingo passado aqui estávamos louvando ao Senhor, em uma noite onde o Senhor falou profundamente ao coração da igreja. E o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, e fiquei alimentando desta palavra, e o Senhor assim nos deu a confirmação para podermos trazer algo à igreja. Os louvores, o Senhor dizendo da sua fidelidade para com a igreja. Eu cuido de ti, eu não te desamparo. O Senhor ministrando de uma forma gloriosa aos nossos corações. E, no final, a Esmirna pôde trazer uma palavra direcionada do trono de Deus para o coração da igreja. E nesta noite não está sendo diferente. Deus está conduzindo a sua igreja. Quando Jesus manda João escrever o Apocalipse, capítulo 1, João tem a visão de que aqueles 7 candeeiros, ou os candelabros, o Senhor estava passeando no meio deles. Isso quer dizer que Jesus, ele está na igreja. Jesus está no meio da igreja. Então tenha a liberdade de adorá-lo, fique bem atento ao que o Senhor quer falar conosco nesta noite, pois Deus tem uma palavra aos nossos corações. Contextualizando o que lemos, Jesus, agora, dando as últimas palavras aos seus discípulos, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias depois de ressurreto, aparecendo aos seus discípulos, dando-lhes instruções, edificando, fortalecendo a fé dos seus discípulos, trabalhando com Pedro, quem lembra? Aquele que o negara, não é assim? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes o Senhor repetiu. E ali o Senhor curou o coração de Pedro. E o Senhor deu uma comissão para os seus discípulos, uma ordem, para ir pregar o Evangelho, ensinar, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Só que com a ordem de comissão para irem, o Senhor lhe faz uma promessa. Qual é esta promessa? O versículo que lemos, o verso, a parte B do versículo que lemos. E eis que eu estou convosco todos os dias.
O Senhor está com a igreja. O Senhor está no meio da igreja. O Senhor, vamos aqui aplicar, está contigo. O Senhor está comigo. Amém? Não, irmãos, não é apenas para preencher, massagear ego, para sairmos daqui alegres. Não! É uma verdade bíblica, é uma promessa para a igreja. O Senhor está conosco. E é todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, Ele está conosco. E aproximando Jesus o final do seu ministério, João vai relatar os últimos momentos de Jesus. E Jesus vai participar daquele último banquete com seus discípulos. João é quem registra isso no seu evangelho, no capítulo 13. E Jesus vai trazer uma grande lição de serviço para os seus discípulos. Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ele diz: olha, assim como eu estou fazendo, façais vós também uns aos outros. E Jesus continua trazendo instruções para os seus discípulos. E uma das grandes promessas que o Senhor faz para os seus discípulos, que agora seria e estaria incumbidos desta missão de ensinar o mundo. Ensinar o mundo o quê? Pregar o Evangelho. Está indo em Jerusalém, na Judéia, Samaria, foi a ordem de Jesus, e vão até o confim da terra, pregar, ensinar, vai batizando-as, aqueles que crê, aqueles que me receber, vocês os batizarão, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. E esta ordem, o Senhor deu para os 12, para que eles fossem. E quando João está registrando as últimas palavras, os últimos ensinamentos do Mestre, ele está registrando uma promessa que Jesus repetiu depois de ressurreto. Jesus, no capítulo 14 de João, ele está dizendo que ele vai para o Pai. Mas ele diz: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus continua ensinando os seus discípulos. Aí Jesus fala: olha, Filipe pergunta: Senhor, mas para onde vais? E Jesus responde a Filipe, né? Eu sou, Filipe, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus talvez ficou um pouco desapontado com Filipe. Poxa, estou há tanto tempo com vocês, eu nos disse que eu e o Pai somos uma pessoa, e agora você me pede para ver o Pai? E Jesus: crede-me que eu estou no Pai, o Pai está em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Crê, Filipe, pelaquilo que você viu. Crê, Filipe, que o Pai está em mim pelas obras que realizei. E Jesus continua dizendo: olha, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. E tem algo que é muito, mas muito particular que farei por vocês, e é muito especial. Eu rogarei o Pai. Jesus dizendo: eu vou orar ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador.
o Espírito. Olha só o que Jesus está dizendo para os seus. Eu vou rogar ao Pai, e Ele quem vos dará o outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele está em vós. O que João está registrando, a maior promessa que Jesus está dizendo para os seus discípulos, e no versículo 18 ele diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, vocês vão estar incumbidos desta missão, de ir pregar o Evangelho, de ir por todas as nações, mas não tenham medo, não assuste, não fiquem atemorizados, não se assombre por causa das dificuldades, por causa das perseguições, não se assombre por causa das obras de Satanás que se levantar perante ti. Sabe por quê? Porque eu estarei convosco. E não é só o fato de estar conosco, é muito diferente. O que Deus fez pela sua igreja, fez por você, fez por mim. Porque tem hora, olha só, que quando estamos sós, queremos a companhia de alguém, aquele momento difícil, não é assim? Que todo ser humano passa. Ansiamos a presença de alguém para nos trazer um pouco de conforto. Quando alguém chega, estar ali para compartilhar conosco de um momento, de palavras, de conversa. Mas talvez você se sente que ainda não é suficiente, não é assim? Parece que ainda não preencheu, e ainda vem aquela necessidade de ajuda, de estar recebendo ainda algo. É isso que Deus fez pela sua igreja e por nós. Deus, Ele não está nos acompanhando, Deus não está apenas conosco, como pai pega eu e a Heloíse para caminhar, aprendendo agora a caminhar. Isso é estar com a Heloíse, mas eu não consigo estar dentro dela. Mas Cristo sim, Cristo disse aos seus discípulos: olha, além de eu estar convosco, estarei em vós. Esta é a promessa para os seus. É isso que Deus tem falado com a igreja, para nos despertarmos, para que possamos viver na sua dependência, porque Satanás está se levantando. Nós estamos ouvindo nesse trimestre sobre as sutilezas de Satanás. Tem um propósito, sabe por quê? Tem muitos crentes que estão dormindo, estão sendo atacados, estão sendo alvos de Satanás, e apenas estão acuados, achando que uma enfermidade é de obra natural, achando que a contenda, a desavença é por causa lá
daquele que está se levantando contra si. Não, é o inimigo de nossas almas. É por isso que Deus disse para a sua igreja, para os seus discípulos: eis que eu estarei convosco, mas também, olhe só, Pedro, Tiago, João, eu também estarei caminhando com vocês, mas eu também estarei em vós, dentro de vocês, trabalhando por vocês, os ajudando naquilo que vocês precisarem. Sabe como? Sabe como? Através do Consolador. O termo grego para Consolador é exatamente Paracletos, que tem o seu significado literal: alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Ele foi enviado dos céus, diretamente da glória do trono de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Sabe para quê? Para estar em mim, estar em você, para nos ajudar. Ele está conosco todos os dias, nos ajudando, consolando. E esse termo consolador, ou caso paracleto do grego, ele tem vários significados. Um deles é fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado. Só que nós vamos mais além. Sabe por quê? Ele é, como ele disse para Moisés: Moisés, se te perguntarem quem eu sou, como Moisés ficou preocupado, diga: eu sou o que sou. Ele é aquilo que você necessita. Qual é a sua necessidade agora, nesse exato momento? Ele está contigo. E mais, intercedendo com gemidos inexprimíveis ao teu favor. Você quer um exemplo? Que Deus falou comigo domingo passado. E eu acredito que o Senhor está falando com pessoas aqui nesta noite. Primeiro livro dos Reis, coloque para mim, Alisson, capítulo 19, versículo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Continua. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. O contexto você já sabe. Você conhece essa história. Mas depois de enfrentar 850 profetas mentirosos, enganadores de Baal e Azera, Elias lá no Monte Carmelo, depois de vencer aquela batalha espiritual, porque ela não era física, ela era espiritual, Deus dá vitória ao teu servo, respondendo o seu sacrifício. E agora Elias está fugindo de Jezabel, desanimado, desgostoso, com a sua alma amargurada, com seu ânimo desfalecido. Talvez o resultado do confronto lá do Carmelo não foi o que Elias esperava. Talvez Elias esperava a conversão em massa de Israel.
talvez até da Jezabel. Mas, ao contrário disso, o que é que acontece? Ela agora começa a perseguir o profeta. E o profeta, para não perder a vida, para ser morto das mãos de Jezabel, foge para o deserto. Chega no deserto. Elias agora, com a sua alma, com o seu vigor, agora desfalecido, desanimado, angustiado por dentro, ele diz: já basta, Senhor, já basta, Senhor. Aplica para mim, para você, quem nunca passou por isso? O Senhor está falando contigo nesta noite. Há pessoas que já disse: já basta, Senhor, já basta, não aguento mais. A luta está grande, dói demais. Talvez a peleja é tão grande que você não consegue mais ver saída. É só desânimo, porque te oprime, faz gemer, dói por dentro. Aí, muitas das vezes as pessoas não te compreendem, não é assim, irmã Eleni? Ah, só Deus sabe. É só o Senhor que sabe. É só o Senhor que contempla. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. E Ele está aqui nesta noite. O que Elias disse? Senhor, já basta. Já basta, Senhor. E a visão de Elias era que ele estava solitário, não era? Vocês conhecedores da Bíblia, Senhor, me dá a morte, leva-me para o céu, porque me faz o que aconteceu com todos os meus antepassados, porque só sobrou eu, Senhor, todos os profetas foram mortos. Quando Elias está deitado, dormindo, cochilando, o Senhor envia algo de especial para Elias. O anjo de Deus o desperta. Elias, levanta-te, come, bebe, Elias. Do que? Daquela botija de água e aquele pão que estava em brasas naquela hora. Elias come, bebe, torna a dormir novamente. E o versículo seguinte nos diz que o anjo mais uma vez toca, desperta Elias. E diz para Elias: Elias, levanta-te, come. Sabe por quê, Elias? Agora muito comprido será o seu caminho. Come, Elias. Elias levantou, comeu, bebeu. E nos diz a Bíblia que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Sabe o que Deus disse ao meu coração? Que há momentos quando nós falamos assim: Senhor, basta, já deu. É onde o Senhor está compreendendo: agora que eu tenho que enviar a provisão do céu para o meu servo. Você entendeu? Ainda, Elias, não acabou. Ainda não é o fim. O seu ânimo quer parar, mas eu ainda te digo: você vai ainda caminhar mais um pouco. Você não vai parar aqui, Elias. Esse é o momento que Deus se mostra
porque Ele não está apenas conosco, mas Ele também está em nós, nos fortalecendo, nos capacitando, nos ajudando, nos dando daquilo que ninguém pode dar. A sua presença, a sua graça, a sua glória, o seu poder, a unção do teu Espírito, aquilo que Ele somente o Senhor pode fazer pelos seus, o que? A sua presença. Dos momentos de dificuldade, de luta, de angústia, de temor, de aflição, de embates, de pelejas, de afrontas, que o Evangelho nos leva. Escute isso: todo aquele que está disposto a servir ao Senhor fielmente, vai sofrer. É demagogia ao sofrimento? Não. Porque nós temos que carregar a nossa cruz. Sofreremos, estaremos passando por dificuldades, lutas, mas nós temos uma grande diferença e uma grande promessa no meio disso tudo, que lá no versículo 20 que nós lemos de Mateus: Ele está conosco todos os dias Ele está conosco. O Paracleto de Deus foi enviado à sua igreja, o Espírito Santo de Deus que sonda os corações, o Espírito de Deus que está agindo, trabalhando no meio da igreja, Ele está aqui. O que faz Deus com Elias? Ele entra numa caverna, o Senhor fala com Elias, através de uma voz, de uma brisa bem suave. Deus manda Elias sair da caverna, descer do monte, dar continuidade ao ministério que Deus o chamou. Vai ungir agora Elias a 2 reis, a Azael e a Jeú, e também escolhe um sucessor seu. E Deus está dizendo para o profeta: eu ainda não determinei que é o seu fim. Então vai, come e bebe do que eu estou te dando. E assim Deus fez uma grande obra através de Elias. Eu estava meditando em algo. O que seria da igreja sem esta promessa? O que seria da igreja sem esta promessa? Seria o que, irmãos? Você não estaria aqui, eu não estaria aqui, simplesmente isso. Lembremos rapidamente da história da igreja. A igreja começou sendo perseguida, sendo martirizada, não é assim? O primeiro século, quanto mais a igreja era perseguida, olha aí o cuidado de Deus, mais ela crescia. Quanto mais o povo era oprimido, mais Deus acrescentava à igreja. O que é isso, irmãos? A presença de Jesus. O século se passa, Satanás lança uma estratégia de misturar a igreja agora com o mundo, não é assim? Com o governo. E o que acontece? Toda forma de idolatria, de culto é proibida. Agora somente o cristianismo, mas tudo aquilo que era cultuado de magia, idolatria, foi introduzido no meio da igreja. Satanás achando que mataria a igreja, Álvaro. Satanás achando que mataria a igreja, miscigenando as coisas do mundo no meio da igreja. Mas mesmo na era negra da igreja, mesmo no tempo de escuridão da igreja, aonde muitos estavam envolvidos na idolatria, no pecado, Deus ainda tinha os seus remanescentes. O Senhor começa agora a levantar os reformadores,
E eu me lembro muito bem de João Hus, quando estava sendo queimado em praça pública, incendiado. Ele estava dizendo: olha, vocês estão matando agora um ganso, porque o nome dele traduzindo era isso: vocês estão matando um ganso, mas Deus suscitará um cisne. E logo após vem Martinho Lutero pregando: olha, o justo agora viverá pela fé. A igreja não morreu, sabe por quê? No meio da igreja o Espírito Santo de Deus atua, e aonde o Espírito de Deus atua tem vida, tem renovo. Aonde o Espírito de Deus atua, pode ter pessoas falando: Senhor, já basta, mas Ele ainda continua dando água, pão do céu para nos fortalecer. Deus ainda está manifestando o seu poder no meio da igreja. Lembremos rapidamente da nossa história. Deus agora, através do seu Espírito, dá uma revelação para 2 missionários. Gunnar Berg, não é assim? Daniel Berg e Gunnar Wingre. Sai lá do seu conforto e vem parar em Belém. E o Espírito de Deus toma o Brasil em um movimento pentecostal. A igreja, a Assembleia de Deus nasce e Deus começa a trabalhar neste país. Acabou? Claro que não, porque o Espírito de Deus ainda está atuante. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, igreja, Ele está contigo, Ele está nos ajudando, Ele é o Consolador, Ele é o Espírito Santo de Deus, que conhece o seu íntimo, conhece a sua vida e conhece plenamente a sua necessidade.